Uma das coisas mais esperadas pelos fãs de Bleach quando foi anunciado o anime da Guerra Sangrenta dos Mil Anos era que a batalha da Divisão Zero recebesse um tratamento melhor, adições ao combate e uma participação digna do seu posto. Os protetores do Rei das Almas, contudo, o líder dos Shinigamis, Ichibei Ryosuke, mostrou ao que veio em sua participação no mangá. E nesse vídeo você irá descobrir tudo o que precisa saber sobre o líder dos Shinigamis, porque iremos fundo não apenas em seus poderes, mas também em importância, personalidade e também sua épica participação no arco da Guerra Sangrenta dos Mil Anos. Ficou curioso? Assista esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes, que tô um pouco fanho aqui porque a gripe tá daquele jeito, então releve minha voz de locutor de rádio. Mas se você é novo aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos de Bleach, beleza? Porque aqui tem vídeo de Bleach toda semana e de quebra ganha uma comunidade incrível sobre animes e mangás, assim como também estão incríveis as promoções de Bleach Remix na Amazon. São descontos que vão caber no seu bolso e que te farão ter uma experiência ainda melhor com Bleach, porque nada melhor do que ter um mangá em sua mão, certo? Até porque você vai descansar sua vista também, já que você não vai precisar estar na tela de computador ou celular para consumir esse mangá incrível. Então não perca essa oportunidade limitada. Link na descrição. Galera, Ichibei Ryosuke é o líder da Divisão Zero e por isso também é considerado o líder dos Shinigamis e possui o título de monge que chama o nome real, ou sumo sacerdote, ou o famoso Manako Osho em japonês. Ichibei é realmente um personagem muito interessante, não apenas por seu incrível poder e os poderes da sua Zanpakutou, que beiram o divino dentro de Bleach, e que iremos discutir melhor isso mais à frente no vídeo, mas também porque ele é muito importante para o universo da obra em si. Afinal, ele existe desde os primórdios do mundo, mesmo antes dele ser separado dos três mundos que conhecemos: o mundo humano, a Soul Society e o Ecomundo, e em si, o primeiro Shinigami, e aquele que nomeou tudo que existe nos dias atuais na Sociedade das Almas. Mas, passada essa introdução, vamos por partes. Capítulo 1. Quem é Ichibei Ryosuke? Ichibei, apelidado carinhosamente nesse canal de Igor 3K, do Flow Podcast, é uma pessoa de aparência alta, possui uma certa protuberância em sua massa, é careca, barbudo e possui olhos vermelhos que às vezes o fazem parecer um vilão. Mas entrarei um pouco mais a fundo nisso mais tarde, porque seguindo aqui, apesar da sua personalidade animada e sorridente que conhecemos quando ele nos é apresentado quando a Divisão Zero inteira chega na Soul Society após a primeira invasão dos Quincy's, Ichibei é um Shinigami autoritário que permanece focado em sua missão o tempo inteiro, que no caso é proteger o Rei das Almas e o status quo do mundo atual. Ele fala em alto e bom som e geralmente tem uma expressão otimista no rosto, mesmo quando em momentos sérios como o treinamento do Ichigo ou sua batalha contra Yhwach, que também falaremos mais à frente. Mas por falar em batalha, é durante uma boa briga que Ichibei revela sua verdadeira face, um guerreiro implacável que esbanja um sorriso no rosto quando resolve matar alguém, e que durante seus milênios de existência deve ter enfrentado incontáveis batalhas e enxergou até mesmo a antiga Goten 13 aniquilando os Quincy's 1000 anos atrás, algo que parece tê-lo deixado satisfeito, já que ele reclama desapontado nos dias atuais sobre como esses séculos de paz tornaram os Shinigamis fracos. Além disso, ele mostra um comportamento paternalista com o seu inimigo, como se quisesse ensinar algo a eles e mostrar que eles não sabem de nada, já que não viveram tanto tempo quanto ele. Resumindo, ele é tipo aquele seu avô, tio ou pai que fala que você tem muito que viver ainda para saber sobre a vida. E pouco se sabe sobre as próprias motivações de Ichibei, porque além da sua profunda ligação com o Rei das Almas, que vem sendo melhor mostrada durante a adaptação em anime do arco da Guerra Sangrenta dos Mil Anos, ele parece ser movido unicamente por uma lealdade e obediência inquestionável para com os seres ancestrais das 5 casas nobres, que decidiram partir o Rei das Almas em várias partes após a divisão do mundo original. Contudo, o Ichibei parece ser indiferente ao que acontece nos três mundos se não for algo que possa representar de fato uma ameaça real ao Rei das Almas, e até mesmo repreende Nimaiya durante a novel do Izagi Shuhei por sugerir que a Guarda Real interfira mais nos eventos da Soul Society. Ichibei é mostrado por ser extremamente apático, quase ao ponto de sociopatia em relação à existência horripilante e degradante do Rei das Almas, um ser destinado ao selamento eterno em estado vegetativo, que serve unicamente para o equilíbrio dos mundos. Personagens como Haribel, Aizen, seus próprios companheiros de Divisão Zero, Tokinada e até mesmo Yhwach, todos expressam a repulsão pela natureza do Rei das Almas e a mutilação desumana que ele sofreu no passado. E apesar de todas essas reações, o Manako Osho mantém sua
sua postura indiferente, por exemplo, enquanto conversa com o Shunsui após a batalha contra o Rei Quincy, onde o comandante das 13 divisões mostra um alívio por saber que o Ichigo não precisaria ser usado como substituto do rei, já que o corpo de Yhwach estava sendo usado para esse propósito. Ichibei simplesmente ignora o assunto, como se estivesse pensando em como no futuro essa atitude possa ser necessária. Independente disso, Ichibei mostrou uma convicção bastante enigmática em relação ao Rei das Almas, expressando sua crença quase que doentia, como se fosse parte de um culto, de que tudo o que acontece está de acordo com os desejos do Rei das Almas, como vimos não apenas na novel do Izagi, mas também na cena adicional do anime, o arco da Guerra Sangrenta dos Mil Anos, em que vimos ele conversando sobre o ciclo de vida e morte com Yhwach no passado, mas que novamente irei aprofundar isso melhor mais à frente no vídeo. Capítulo 2, História do líder dos Shinigamis. Sua importância para o universo de Bleach tem início há mais de 1 milhão de anos, antes da guerra entre Shinigamis e Quincy's no presente. Ichibei e Ryosuke surgiu em um mundo caótico e primordial, o mundo único que existiu antes dele ser separado nos 3 mundos existentes atualmente, mundo onde humanos, almas e rolos viviam todos juntos sem medo da morte, segundo Yhwach. E por sua própria admissão, Ichibei foi um dos poucos seres excepcionais nascidos durante esse tempo ao lado dos ancestrais das 5 casas nobres e o Rei das Almas, que surgiu como uma espécie de resposta do universo à matança que os rolos faziam com as pessoas. Ichibei estava pessoalmente presente quando o Rei das Almas dividiu o mundo em 3 novos, com seus poderes onipotentes do The All Might, e sofreu um pecado original, a partir do momento em que os 5 ancestrais decidiram parti-lo em vários pedaços e o selaram dentro de um cristal, criando assim o ciclo de vida e morte. E durante os milhões de anos seguintes, Ichibei foi aquele escolhido para proteger cuidadosamente o rei e o status quo, como foi instruído a fazer pelos 5 ancestrais. Anos depois, em algum momento nos dias primitivos da Soul Society, um poderoso rolo Ajuka atacou a Soul Society, derrotou o jovem Gen Ryusai Yamamoto, que não possuía sua Zanpakuto ainda, e tentou devorar o próprio Rei das Almas. No entanto, o rolo foi derrotado por Ichibei, que usou sua Zanpakuto a Ichimonji para apagar seu nome. No entanto, como o rolo continha muitas almas consumidas para purificar de uma só vez, o Uetsu Nimaya, que já estava pela Soul Society durante esse longínquo período, o selou dentro de uma Zanpakuto, e Ichibei usou sua Bankai, a Shirafude Ichimonji, para renomear o rolo como Ikomi Kodomoi. Outro ponto importante em sua história é que, como sabemos, o Ichibei recebeu o título do Manaku Osho pelo Rei das Almas, e foi também a pessoa que escolheu os nomes para tudo na Soul Society, incluindo Zanpakuto, Shikai e Bankai. Mas o ponto de maior discussão em sua história mostrada até o momento da gravação desse vídeo é que em algum momento, mais de 1000 anos atrás, antes dos Quincy's invadirem a Soul Society e perderem para Yamamoto e a GT13 original, Ichibei viajou pessoalmente para o mundo humano para negociar uma trégua com Yhwach, propondo que o Império da Luz, o antigo Império Quincy, fossem autorizados a unificar a sua raça em paz, se concordassem em deixar os Shinigamis manterem o equilíbrio entre os mundos sem interferência. E quando Yhwach se recusou devido a querer acabar com o equilíbrio para que ele pudesse criar um mundo sem morte, devido a sentir a dor das almas que retornavam para ele, o jovem Rei Quincy atacou Ichibei usando The All Might, mas Ichibei revelou que o braço esquerdo do Rei das Almas, que viria a ser conhecido como Pernida mais tarde na história, estava com ele e usou seu poder para selar os olhos de Yhwach eternamente. Pelo menos esse era o propósito. Além disso, é nesse momento que Yhwach parece ter tomado Pernida de Ichibei, e assim o acabou levando a se juntar aos Quincy's na guerra contra os Shinigamis, algo que é reforçado quando Ichibei diz que, abre aspas, você achou que eu deixaria você ficar com o braço do Rei das Almas de graça? Seus olhos ficarão fechados para sempre, nunca mais abrirão até o dia que morrer. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Francamente, essa cena passou a sensação de que o Ichibei era o vilão e Yhwach o bom moço, com suas, entre aspas, intenções puras de livrar o mundo do ciclo de vida e morte. Sério, quando vimos os flashes do pecado original com o Rei das Almas sendo partido e selado, temos um foco maior na cena do Ichibei com o rei em seus braços com os olhos completamente brancos, em um momento que provavelmente deve ter sido logo após o rei ter seu corpo partido, algo que me fez refletir sobre como os Shinigamis não são heróis, embora a gente tenha essa sensação com o passar da história, já que eles são aliados do Ichigo, mas a verdade é que os Shinigamis são seres que estão lá exclusivamente para manter o equilíbrio dos mundos, e Ichibei leva isso ao extremo e não aceita pensamentos diferentes quando se trata de perder o equilíbrio e voltar ao mundo original. Contudo, que ele não está nos contando. O que o Kubo não está nos contando? Sabemos que a separação do mundo original foi necessária porque o rei afetou o equilíbrio dele ao matar os rolos devido à sua natureza Quincy. Mas será que voltar a esse mundo seria tão ruim assim? O que aconteceria? As vidas existentes seriam destruídas com o colapso dos 3 mundos e a eventual fusão deles? Ou será que a vida voltaria ao normal e todos continuariam vivos sem o medo da morte? Bom, sabemos que na novel tem uma possível resposta sobre o assunto, mas eu vou conversar sobre isso melhor mais à frente no vídeo, porque aqui nessa parte exclusiva eu vejo 2 cenários possíveis. O mais bonito,
onde todos continuariam vivos, e isso faria de Ichiban quase que o vilão que impede todos de alcançar uma vida sem medo por uma crença cega em sua missão. E 2. Voltar a esse mundo original não seria mais possível, já que o caos instaurado nele pelo desequilíbrio não poderia ser desfeito e todos seriam destruídos. Mas não faria tanto sentido assim, porque bastaria o Manakosho contar a verdade, que talvez eventualmente faria Yhwach repensar a situação, embora ele tenha um grande medo da morte, e embora ele seja também bastante egoísta em sua missão, e não esteja nem aí pros Quincy's, que são apenas ferramentas para o seu propósito. E a cabeça tá fervilhando de ideias, e até confesso que organizar os pensamentos para escrever esse roteiro tá difícil, mas me conta o que vocês pensam sobre o assunto. Yhwach tá certo ou o Ichiban tá certo? Responde aí, porque eu vou revelar agora uma curiosidade que eu encontrei nas minhas pesquisas que acredito ser válida de citar aqui, porque o nome do líder dos Shinigamis, Ichiban, significa primeiro ser, e Ryosuke significa algo como departamento militar ou soldado, o que faz dele ser o primeiro ser ou o primeiro soldado, o que faz total sentido, afinal ele é o primeiro Shinigami, ele foi o primeiro a despertar a Bankai. Além disso, como sabemos, Bleach tem algumas referências bíblicas, e inclusive eu fiz um vídeo sobre isso ano passado ainda, e eu vou deixar o link aqui na descrição, para caso você queira assistir depois que terminar esse aqui, beleza? Porque voltando, mais que isso não seja algo realmente confirmado, pode ser que ele seja uma referência a Adão, já que enquanto Adão foi o primeiro homem na Terra, Ichiban foi o primeiro Shinigami, e os dois foram os primeiros soldados de Deus que acabaram sucumbindo ao pecado original. Só que enquanto Adão tinha Eva, Ichiban tinha os 5 anciões, e ambos acabaram saindo do paraíso, embora teoricamente o Ichiban viva no paraíso, né, já que ele vive acima até mesmo que a Soul Society, mas enfim, vocês entenderam o meu ponto. Paraíso aqui que eu falo é como se fosse o mundo original, mas enfim, sabemos também que no Japão existe uma forte influência do Shintoísmo, e me deparei com o livro Kojiki no ano de 712 d.C., que significa registro das coisas antigas, e também o livro Nihongi, de 720 d.C., que significa crônicas do Japão, onde acredito que o livro Nihongi se parece mais com o que é contado em Bleach, e diz a lenda que antes de existir o mundo, o céu e a terra eram uma coisa só. Não existia, claro, o escuro, masculino ou feminino, luz ou sombra, tudo era uma única coisa, e essa unificação tinha a forma de um ovo, que continha dentro dele um imenso caos, porque ainda não existia a forma definida para o que tinha lá dentro, até o dia em que esse ovo se rompeu. O surgimento de Izanagi, a divindade responsável pela criação do mundo e de todas as outras divindades da mitologia japonesa, Izanami, a deusa da criação e da morte com encargos de criar os deuses inferiores e o homem, fez com que os deuses criassem as ilhas que hoje formam o Japão. E outro ponto ainda é que de dentro desse mundo original saiu uma parte clara, pura e leve, que se transformou no céu, e depois uma parte densa e escura que se tornou para formar a terra. E depois dessa separação, surgiu como um broto de uma planta, algo que ficava entre eles, e era o primeiro deus do mundo, chamado de Kunitokontachi, que significa eterno suporte terreno das coisas majestosas, e a partir disso outros deuses começaram a surgir para habitar esse mundo recém-criado. E aqui podemos fazer uma relação do Ichiban com Kunitokontachi, não apenas pela aparência, onde, como vocês podem ver na tela, é só raspar a cabeça que o cara é praticamente o Ichiban, e a posição dele com sua espada também pode ser uma clara referência, mas enfim, fato é que esse deus é visto como aquele que é o eterno protetor das coisas majestosas, aquele que protege eternamente o rei das almas em prol do equilíbrio dos mundos. Mas seguindo o vídeo, porque essa análise precisa andar, capítulo 3, participação na Guerra Sangrenta dos 1000 anos. No mangá, a participação de Ichiban se resume basicamente à primeira aparição dele junto com a Divisão Zero na Soul Society após a morte de Yamamoto e principalmente sua batalha contra Yhwach, já que todo o treinamento do Ichigo no seu palácio foi completamente deixado em off. Contudo, no anime temos o seu treinamento completo no Palácio do Monge, e tem bastante coisa interessante para analisar. Porém, antes é preciso mencionar que parte do Ichiban a explicação sobre o que era de fato o Ken, a chave para o Palácio Real, e Aizen queria criar para poder entrar no Palácio do Rei das Almas, onde numa situação que encaixaria bem uma fala como salve, salve família. Antes de explicar o que de fato é o Ken, o Ichiban diz a Ichigo que ele deveria estar orgulhoso do fato de que ele foi autorizado a vir ao Palácio do Rei das Almas, e o Ichigo pergunta a ele quando eles usaram a Uken. O Ichiban explica que a Uken é de fato um poder imbuído sobre eles pelo Rei das Almas, e é em si uma parte deles. Ele afirma que Aizen estava efetivamente tentando criar um deles para acessar o palácio. Pouco tempo depois, é mostrado rapidamente um pouco da conexão de Ichiban com o Rei das Almas, quando ele sente que o deus de Bleach acordou, e que eu espero muito que essa conexão milenar entre os dois seja mais aprofundada no anime. Mas seguindo um pouco mais à frente na história, depois que o Nimaiya reforjou a Zanpakuto de Ichigo, Ichiban o leva para o seu santuário,
Santuário, onde ele traz à tona o extenso dano que a Soul Society sofreu graças aos Quincy's e impede o protagonista de retornar ao lar dos Shinigamis, lhe perguntando se ele tem tanta pressa para morrer, já que não seria páreo para Yhwach com seu poder atual, e assim o convida para o seu treinamento especial, um treinamento que não seria qualquer um que poderia fazer, mas que Ichiban provavelmente sabia que o Ichigo poderia fazer aquilo, já que é um ser híbrido assim como o Ryo, e em fato é uma mistura de raças até maior, já que o rei não possui poderes Hollow. Além disso, como sabemos, o Irazu Sando é um treinamento para preparar o Ichigo para ser o substituto do Rei das Almas, caso seja necessário. Para isso, ele deveria superar os poderes de um Shinigami comum e não podia entrar lá sem a permissão do Rei das Almas. E sério, essa relação do Ichiban com o rei, e como ele fala que nada pode acontecer sem a permissão dele, é bastante estranho, eu diria, porque assim como vimos durante a conversa dele com Yhwach no passado, parece que ele atribui tudo ao Rei das Almas, mesmo que sejam ações dele, meio que como se estivesse tirando a responsabilidade dele. Mas enfim, ele sabia que o Ichigo eventualmente teria que ser selado no cristal caso fosse necessário, e sequer mencionou isso a ele. Outro ponto ainda é que existia a possibilidade provavelmente do Ichigo não sobreviver à pressão exercida durante o Irazu Sando, já que seu corpo inchou de tal forma por causa do poder do Ryo, que parecia até mesmo que ele iria explodir, e ainda assim o monge estava disposto a correr o risco, ainda que novamente não tivesse mencionado ao Ichigo o risco da situação, embora eu acredite que o protagonista de Bleach aceitaria o desafio. Mesmo assim, fato é que, assim como eu mencionei anteriormente, isso reforça que o mais importante para ele é o sucesso da missão, é manter o equilíbrio dos mundos, simbolizando realmente o trabalho do verdadeiro Shinigami, alguém que não é herói ou vilão, mas sim que faz o que lhe foi dito para fazer. E é interessante perceber também que por mais que o Ichigo tenha influenciado a Sociedade das Almas com o tempo, e algumas coisas fossem melhorando com o tempo, ao ponto de fazer os Shinigamis unirem seus poderes para trazer os poderes dele de volta após a batalha contra Aizen, essa influência parece não ter chegado na Divisão Zero em si. Quer dizer, na verdade não me parece ter chegado no Ichiban, já que os outros membros parecem mais flexíveis do que ele. Mas isso é um papo para um pouco mais à frente no vídeo, porque durante o arco da Guerra Sangrenta ainda, sabemos que ele treinou Renji, Rukia e Byakuya também em sua sala, que possuía uma pressão extrema, que foi sendo superada pelos Shinigamis aos poucos, e descobrimos também que foi ele quem nomeou os nomes das Shikais e Bankai, e sabia o nome de todas as coisas, assim como ele diz a Renji que Ryo Zabimaru é apenas parte do nome da sua Bankai, e que o fato da Zabimaru ter lhe ensinado apenas parte do nome indica que ele apenas reconheceu parcialmente o Renji, e assim ele revela o significado por trás do seu título, e que ele sabe os nomes de todas as Zanpakutos, e assim revela o nome verdadeiro da Bankai do Renji, a Soul Zabimaru, já que ele havia se tornado poderoso o suficiente para ser digno de chamar esse nome. Mas chegando na parte mais importante da participação do monge careca nessa guerra contra os inimigos mais poderosos dos Shinigamis, o Yhwach chega ao palácio, Ichiban sente sua presença, e enquanto o rei Quincy e sua guarda de elite batalham com Seijumaru Shutara, e ela revela sua ilusão através dos tecidos, Ichiban usa o caractere de caligrafia para a palavra Hidden, ou escondido, para esconder todo o palácio do Rei das Almas da vista após a chegada dos Quincy's, o que culmina também na revelação da gaiola da vida de Hikifune Kiryu, e toda a situação que levou a elite de Yhwach a ser morta por Nimaya, que mostrou uma diferença no anime, porque enquanto no mangá Yhwach usa seu Rausch Valen para revivê-los imediatamente, no anime ele consegue sair da jaula da vida com a ajuda do Ishida, usando o poder da sua Shrift para inverter a posição do Rei Quincy com o seu medalhão. E Ichiban, como um Shinigami experiente, observa que Ishida tem um poder interessante, já que foi capaz de fazer seu líder sair da jaula. Afinal, o cara tem milhões de anos, e é natural que ele note esse tipo de habilidade com mais facilidade. Não à toa ele foi escolhido como um potencial de guerra por causa do seu conhecimento ou sabedoria, dependendo da tradução. Mas fato é que, como esse roteiro está sendo escrito depois do episódio 24 do anime, não sabemos se teve alguma cena adicional nos episódios 25 e 26, então eu irei seguir diretamente para a batalha entre Ichiban e Yhwach. E o Rei Quincy pergunta se o líder da Divisão Zero irá deixá-lo passar, mas Ichiban se levanta de sua posição e diz que, assim como antes, ele precisará dar uma lição em Yhwach, e diz para não usar seu nome de forma tão simplória, senão ele pode perder a sua voz. E é aqui que o seu poder divino do nome começa a mostrar sua face, porque momentos depois no embate, Yhwach tenta falar, mas não consegue, porque o nome de Ichiban tem uma maldição, e quem chama seu nome sem sua permissão tem sua voz perdida. E é algo que eu vejo como realmente um poder insano dentro de Bleach, porque numa obra onde o nome das coisas, como o nome das Zanpakutos, nomes e feitiços de Kidous, e até mesmo o nome das técnicas gritadas tem uma influência no quão poderoso pode ser um golpe ou personagem, ter o poder do nome podendo brincar com isso de várias formas possíveis me parece realmente um poder divino, um poder que tem tudo a ver com Ichiban na verdade, mas que eu irei falar melhor sobre isso quando estivermos conversando sobre a Zanpakuto dele, porque seguindo com essa batalha épica, o que vimos galera é basicamente uma batalha unilateral. Sério, o Rei Quincy recebeu um buff de poder por causa dos Stanritas mortos durante a guerra, e ainda assim ele
não foi páreo para o Ichibei, porque mesmo tentando contra-atacar, seus esforços continuavam sendo em vão. E para entender melhor, acompanha comigo. O Ichibei usa sua mão espiritual gigante para dar um golpe que faz o inimigo voar, consegue aparecer atrás dele com uma velocidade insana e ainda o ataca novamente. O Rei Quincy, muito habilidoso, ainda usa suas flechas sagradas para empurrá-lo de volta para cima novamente. E isso mostra a face real de Ichibei, como mencionei no vídeo, porque ele percebe que Yhwach não tá pra brincadeira e fica, digamos que, em êxtase, e diz que decidiu matar seu inimigo com as próprias mãos. Ichibei e Yhwach se chocam, com o Rei Quincy observando que ele parece muito mais feliz do que esperava, e quando Yhwach desvia o pincel de Ichibei com seu braço, o monge careca revela que seu pincel pode cortar nomes, quando o braço de Yhwach, surpreso, cai sem conseguir se mover normalmente, o que faz o Ichibei revelar que o braço de Yhwach agora se chama Bra, e que suas capacidades físicas foram cortadas ao meio, antes de cortá-lo pelo centro do seu corpo, fazendo com que Yhwach voasse de volta para o palácio. Mas tá achando pouco, porque voltando ao palácio, o Ichibei pergunta a Yhwach o que ele acha de ser cortado em pedaços, fazendo um claro deboche à situação do seu pai, para provocar Yhwach, que sente raiva pela situação em que o Rei das Almas se encontra, e quem sabe fazê-lo vacilar em combate, algo que parece funcionar, já que o filho do Rei das Almas começa a atacá-lo com tudo, atira flechas de Heishi, usa o Bloodvein Haibe para contra-atacar o Bakudou número 62, Hyaporakan do Shinigami, e tudo continua sendo em vão, porque da cartola, o Ichibei tira seu Hadou secreto, o Sanado Teppusatsu, que rompe a barreira de Yhwach e o permite quase matar o Rei Quincy. No entanto, linhas de Blood começam a aparecer ao longo do braço esquerdo de Ichibei, quando Yhwach explica que seu Bloodvein Haibe consome tudo ao seu redor para permanecer ativo, e ouvindo isso, Ichibei zomba de Yhwach antes de forçar as vias do Blood de volta para ele, fazendo com que os vasos sanguíneos em seu rosto explodam, e o repreende por ousar invadir o corpo de um guarda real antes de libertar sua Zanpakutou, a Ichimonji. E é aqui que realmente a batalha vira o famoso quando o filho apanha e a mãe não vê. Embora no caso ali o Rei das Almas estivesse teoricamente enxergando tudo, né? Mas enfim, após a liberação da Zanpakutou, a batalha basicamente termina, porque resumidamente, já que explicarei melhor os poderes da Zanpakutou mais à frente no vídeo, Ichibei usa os poderes da Ichimonji primeiro para retirar os poderes de Yhwach, quando ele está coberto pela, entre aspas, tinta preta, e em seguida libera sua Bankai, a Shirafude Ichimonji, que o permite alterar o nome do inimigo da forma que quiser, e faz o Yhwach ser chamado de Formiga Negra, e o torna fraco como uma formiga, o que permite o Shinigami manifestar um pé gigante acima do seu inimigo e empurrá-lo em direção ao chão, enquanto cria mais duas mãos gigantes para esmagá-lo. No entanto, é nesse momento derradeiro que Yhwach decide abrir seus olhos mais uma vez, depois de 1000 anos, para surpresa de Ichibei, e os havia selado, e fique incrédulo com o que está acontecendo, já que na mente dele, ele sabia que não era possível isso estar acontecendo, que os olhos ficariam selados até o dia da sua morte. E aqui é que tem duas possíveis explicações de como Yhwach pode ter conseguido usar o All Might novamente. A primeira, e a que eu mais acredito também, é que a condição para isso é que ele acabou morrendo de fato para Yamamoto 1000 anos atrás. Porém, o que acabou foi sua vida humana, afinal os Quincy são essencialmente humanos com poderes, e como um espírito ele conseguiu desbloquear o selo que o impedia de usar os seus olhos. Mas você pode estar se perguntando, como os Quincy podem ir para a Soul Society sem morrer, já que não são Shinigamis e não poderiam ficar longe de suas correntes do destino? Ou ainda podem pensar, mas morrer na Soul Society não faria o seu espírito sumir, já que teoricamente seria sua forma de espírito? Bom, a resposta para isso está no capítulo 70 de Bleach, onde quando estão se preparando para ir para a Soul Society, Urahara explica como Ichigo e seus amigos vão para a Soul Society sem morrer, usando o portal especial. Então, abre aspas, usualmente essa porta é feita de Heishi Renkanki até o topo dela, e foi usado o Keisugogu para cobri-la, então ficou tudo junto. O que faz o Ichigo perguntar o que é Heishi Renkanki, e assim Urahara responde, sim, como você sabe, a Sociedade das Almas é um mundo de almas, e para ir para lá, você deve ser uma alma, mas como todos sabem, o único que pode se mexer como uma alma é o Kurosaki-san, porque é um Shinigami. Para os outros, Ista, Orihime e Sado, mesmo se suas almas forem separadas do corpo, elas ainda estão presas pela corrente do destino, sem falar que para ir para a Sociedade das Almas é até mais difícil de se mexer, por isso é necessário o Heishi Renkanki, e essa coisa transforma o Kishi, que compõe as coisas do mundo vivo, em Heishi, que é o componente principal das almas, o que essencialmente quer dizer que passando por esse tipo de portal, naquela ocasião, o Ista, Sado e Orihime não precisaram separar as almas deles do corpo e acabaram indo para lá na forma original, algo que claramente pode ter sido usado por Yhwach e seus Quincy, e encaixaria assim perfeitamente na situação. E a segunda situação, que é a que eu menos acredito, é que, como sabemos, o Ichibei aparentemente usou Pernida para selar os olhos do Rei Quincy. Contudo, sabemos que o braço esquerdo do Rei das Almas passou para o lado de Yhwach e atuou livremente na guerra como um Quincy, o que me faz ter a ideia de que,
após a batalha contra Yamamoto e convivendo dia a dia com Yhwach, Penida pode ter passado a concordar com a visão do filho do Rei das Almas e desfez o selo, permitindo assim que ele pudesse despertá-lo mais uma vez. Mas enfim, fato é que após despertar o de All Might, Yhwach simplesmente aniquila o Ichibei, sem deixar chances ao monge reagir e o manda para a categoria de base do Vasco. Porém, a participação dele não para por aí, porque logo depois, quando o Ichigo e seus amigos chegam ao palácio, Ichibei mentalmente chama o Ichigo e diz a ele para chamar o seu nome, o que Ichigo faz, permitindo assim que o Ichibei tome parte do seu poder para se curar. Depois de explicar como isso aconteceu, o monge pede ao protagonista que impeça Yhwach de matar o Rei das Almas, senão os 3 mundos irão colapsar, ao mesmo tempo em que mentalmente pede desculpas ao grupo, enquanto afirma que eles não podem derrotar Yhwach, mas tudo bem, porque é disso que se trata a paz, o que traz à tona uma atitude bem questionável dele novamente, uma atitude que continua indiferente às situações, contanto que o objetivo de proteger o Rei das Almas ainda seja cumprido, mesmo que ele ou os outros morram no processo tentando. Mostra também que, apesar de parecer um pouco revoltante pra gente como espectador, condiz muito com o personagem, porque ele é nada mais nada menos que um verdadeiro Shinigami e vive para cumprir sua obrigação de proteger o equilíbrio dos 3 mundos. Capítulo 4, Novel do Izagi. Logo após a derrota final de Yhwach, Ichibei está silenciosamente olhando para o santuário do antigo Rei das Almas, quando é abordado por Kyoraku e Shunsu, e os 2 Shinigamis têm uma conversa enigmática sobre o estado atual do rei. Ichibei é confrontado por Shunsu sobre sua decisão de potencialmente sacrificar o Ichigo para se tornar o novo Rei das Almas, como eu já mencionei anteriormente. Enquanto Shunsu deixa claro que tal decisão teria pesado muito sobre ele, bem como os companheiros de Ichigo, Ichibei diz que ele simplesmente teria deixado de falar com o garoto. E quando Shunsu expressa seu alívio por Ichigo não ter que ser cortado, Ichibei responde que foi mera sorte e mostra que nunca esperou que Ichigo derrotasse ou mesmo sobrevivesse contra Yhwach, mas a decisão do Rei Quincy de absorver os poderes do antigo Rei das Almas foi uma fortuna inesperada e que por causa disso eles poderiam usá-lo como pedra angular para sustentar o equilíbrio dos 3 mundos. Quando Shunsu tenta direcionar a conversa para as 5 famílias nobres, os dois são interrompidos pela chegada de Grimmjow, Nel e Haribel. E depois que Grimmjow e Nel discutem sobre lutar ou não contra os Shinigamis, Ichibei garante aos espadas que eles são livres para sair ou mesmo serem escoltados pessoalmente de volta para o Ecomundo. E quando Grimmjow inicialmente se sente insultado, pensando que os 3 estão sob a atenção de Ichibei, o comandante da Guarda Real rapidamente pede desculpas e esclarece que matar 3 arrancas de classe menos seria simplesmente muito perigoso no momento devido ao quão perturbador suas mortes seriam para o equilíbrio das almas, o que mais uma vez reforça que ele só está realmente preocupado em manter o status quo do mundo atual. Haribel então interrompe perguntando se a coisa consagrada atrás deles é o que eles chamam de Rei das Almas, o núcleo da Sociedade das Almas, e Ichibei confirma a informação, lhe perguntando se ela é capaz de tolerar a existência daquilo, e Haribel se recusa a responder, dizendo apenas que entende as motivações de Aizen agora. Outro ponto é que é aqui que Ichibei revela que, como os ossos da Divisão Zero estão infundidos com a Uken dada pelo Rei das Almas, a própria essência da vida dos membros da Guarda Real é fundida com o Palácio do Rei, e enquanto o palácio permanecer intacto, Ichibei pode reviver os outros chamando seus nomes e não permitirá que o resto do seu esquadrão morra facilmente, já que é o destino da Divisão Zero proteger eternamente a Pedra Angular. E algo que pode nos dar uma dimensão ainda maior, de que eu já até mencionei anteriormente no vídeo, é a conversa entre Nimaiya e Ichibei, que acontece 6 meses após a guerra contra os Quincy's, onde depois que eles identificam que Tokinada Tsuneyashiro, um membro de uma das 5 famílias nobres, e Aura Mishibane, uma Fullbringer, entraram no Palácio do Rei das Almas e roubaram a espada que tinha Ikomi Kodomo selado, Ichibei interrompe Nimaiya, que estava pensando em interferir na situação, e diz que seu propósito é simplesmente manter o status quo, porque não importa quem governa o mundo, desde que o próprio mundo permaneça o mesmo. Quando Nimaiya discorda, Ichibei apenas responde que não vai interferir nos assuntos da Soul Society, porque Shunsu está fazendo um trabalho admirável e não há razão para que eles favoreçam um descendente das casas nobres em detrimento de outro. Sentado, o Ichibei também observa que, independente do livre arbítrio do Rei das Almas ou da falta dele, enquanto ele mantiver os mundos, a paz comum permanecerá. Isso pode nos dar uma clareza maior na forma de pensar do monge, porque por mais que o status atual do mundo não seja o melhor, ainda assim é o mais justo e o que mantém uma paz até determinado ponto, já que o mundo original, devido a todos os seres conviverem juntos, os Hollows viviam atacando as almas e os seres humanos, e assim começou a ser instaurado o caos. E claro, apesar de sabermos disso através de citação, como não tivemos cenas de flashbacks mostrando o quão temível poderia ser o mundo original, existe a possibilidade de que Ichibei saiba o quão difícil poderia ser aqueles tempos, ao ponto do Ryo parecer uma resposta do universo para a ameaça dos Hollows, e por isso eles sempre agem como se ninguém soubesse tanto quanto ele, porque de fato não viveram naquela época, e em fato nem mesmo nós sabemos como foi. Isso seria uma ótima oportunidade para o anime nos mostrar o contexto e os motivos do porquê o Ichibei querer proteger a todo custo o status quo, assim como tem feito com Yhwach, para
para que a gente possa realmente visualizar melhor a situação. Outro ponto que vale mencionar também é que quando o Ichibe resolve contar a história do pecado original aos outros membros da Divisão Zero, enquanto todos presentes estão horrorizados com essas revelações, Ichibe continua a descrever de forma indiferente a mutilação do Rei das Almas e leva Senjumaru Shutara a questionar como era conveniente para os ancestrais que o Rei das Almas carregasse o mundo inteiro sem ter qualquer palavra a dizer em seus procedimentos. Porém, Ichibe discorda e expressa sua crença de que o Rei das Almas ainda tinha uma vontade própria, até mesmo guiando Ichigo em direção ao seu destino no palácio, como ele afirma que ele pode sentir a vontade do Rei das Almas dentro da sua Oken, algo que realmente foi mostrado no anime de Bleach, quando Ichibe simplesmente sente que o Rei das Almas acordou, o que pode ser um pequeno indicativo sim, de que ele pode entender as motivações do Rei das Almas, já que como sabemos, com o tempo ele passou a amar os Shinigamis e passou a querer protegê-los. Não à toa, o Mimihage estava contra os Quincy's durante a guerra. Além disso, Tenjiro Kiriji prossegue observando os eventos interessantes que levaram Ichigo, um descendente do clã nobre Shiba, quase se tornar o novo Rei das Almas, levando Ichibe a revelar que os Shiba originalmente queriam se rebelar contra o plano do ancestral Tsunoyashiro, até mesmo se oferecendo como sacrifício, e comenta sobre a ironia da linhagem Shiba só existir porque Tsunoyashiro discordou dele e, perdido em pensamentos, Ichibe murmura que quando Ichigo apareceu, ele acreditava genuinamente que a história estava se repetindo e se pergunta se o mundo ainda precisa dele de alguma forma. O que é massa porque começa a dar uma camada maior ao personagem, já que ele começa a questionar a si mesmo e o seu lugar no mundo, mesmo depois de milênios de existência. E enquanto os seus subordinados lutam para processar essa revelação chocante, a Guarda Real entende o significado oculto de Ichibe. A história do mundo é construída sobre crimes muito piores do que os assassinos. Eles servem para defender esses crimes, algo que explica assim um pouco sobre por que seria inviável voltar ao mundo original, já que era um caos tremendo aparentemente. Mas eu gostaria de saber mais sobre isso. Só que lógico, esse é o meu lado fã falando com a ânsia de saber mais sobre esse universo que eu amo tanto. Porém, creio que analisando friamente, pode ser sim que essa seja a explicação definitiva. Capítulo 5, Poderes. E aqui chegamos na parte que muitos de vocês gostam. Então vem comigo porque o monge é insano. E como um Shinigami que parece ter ultrapassado os poderes de um capitão, Ichibe possui uma quantidade colossal de Hyatsu. Seu poder é tão grande que, como vimos durante a Guerra Sangrenta dos Mil Anos, e aqui no vídeo, ele foi capaz de limpar o chão com Yhwach antes do inimigo despertar o poder do All Might. Outro ponto é que, como mencionado também, ele foi capaz de derrotar Ikkomi Kodomoi, quando até mesmo Genryusai Yamamoto, mais jovem, não conseguiu. Embora, claro, novamente, ainda não estivesse com a sua Ryujin Chakra. O próprio Ichibe afirma que ele foi um dos poucos seres excepcionais nascidos durante o seu tempo, ao lado dos ancestrais das 5 casas nobres, e admite que o Rei das Almas era o único ser mais forte do que todos eles. Como um Shinigami, ele possui incrível habilidade em Zanjutsu, o estilo de batalha com espadas dos Shinigamis, embora mantenha a aparência da sua Zanpakuto selada em forma de pincel. Ichibe também é um mestre no uso de Shunpo e é tão rápido que, mesmo usando um golpe poderoso como a sua manifestação de partes espirituais, ele conseguiu ser mais rápido que o impacto do golpe para aparecer atrás de Yhwach e conseguir acertá-lo mais uma vez. Além, claro, de também ter conseguido desviar de várias flechas sagradas disparadas pelo inimigo, Ichibe também é um mestre em Kido e, sem dúvidas, é um dos melhores usuários das magias dos Shinigamis em toda a história de Bleach. Foi mostrado usando o Bakudo número 62, o Hyaporakan, que permite ele gerar uma espécie de bastão de energia azul brilhante em sua mão, que vimos ele jogando em direção a Yhwach. No caminho, o bastão se multiplica em mais de 100 unidades que chovem sobre o inimigo e os fixam contra uma superfície para imobilizá-lo. Mas a sua maior demonstração foi sem dúvidas o Hadou secreto número 3, o Teppusatsu, que é um dragão grande verde que sopra um vento tão poderoso que foi capaz de quebrar a barreira formada pelo Blood Vein Hainyebe de Yhwach. E de acordo com o Etsunemaya, Ichibe também tem a capacidade de ver eventos que acontecem dentro dos reinos fora do Palácio do Rei das Almas, e essa clarividência se estende até mesmo ao Vale dos Gritos. Como eu já falei também, Ichibe pode manifestar representações gigantes de todas as suas partes do corpo no ar, embora só tenhamos visto realmente mãos e pés gigantes, e esses membros copiam seus movimentos e possuem maior força na proporção do seu maior tamanho, e além de que também podem ter mais de um membro manifestado ao mesmo tempo, assim como vimos ele manifestar 2 braços na batalha contra Yhwach para conseguir esmagá-lo. E é usando essa habilidade que ele pode usar a técnica Senritsu Tensho, onde o Ichibe manifesta uma grande mão para afastar o seu oponente com extrema força, e de acordo com ele enviará seu oponente voando por 1000 ri de distância. E a ri é uma medida de distância usada no Japão, e um ri equivale a 3.927 metros, o que implica que 1000 ri equivale a 3.927.273 metros, ou seja, torna ainda mais absurdo o feito dele em termos de velocidade. A sua Zanpakuto, como eu mencionei durante o vídeo, é a Ichimonji,
E sua forma selada assume a forma de um grande pincel de caligrafia que o Ichibei usa para escrever seus kanjis, que é um tipo de escrita japonesa. Ichimonji tem poderes espirituais baseados, entre aspas, em tinta, permitindo que o Ichibei manifeste caracteres escritos que carregam o poder do seu significado, aparentemente mesmo em sua forma selada, já que ele foi visto usando essas habilidades sem liberar sua Shikai, como por exemplo ao usar o selo de ocultação para esconder o verdadeiro palácio do Rei das Almas dos Quincy's, e também o selo que ele usa em sua batalha contra Yhwach, que cria um limite que não pode ser ultrapassado. Mesmo com a forma selada de Ichimonji, a sua Zanpakuto não corta a carne, mas sim nomes. Por exemplo, quando o Ichibei atinge o braço de Yhwach, ele cortou o nome braço, e a partir disso é como se o nome braço agora se chamasse Bra. E como em Bleach o nome das coisas tem poder, isso reduz as capacidades físicas desse braço pela metade. Outro ponto ainda é que o Ichibei corta Yhwach ao meio, e assim ele passa a se chamar não Yhwach, mas sim Yuha. Contudo, falando da liberação da Ichimonji em si, Ichibei usa o comando Kuromeio, que significa pinte tudo de preto, e guarda a informação que isso vai ser mais importante pra frente. Após a liberação, o pincel tem a parte de pintar modificada para uma lâmina curta de borda única, que lembra uma ponta de um shokuto preso a um cabo longo do pincel. E sempre que Ichibei balança Ichimonji, sua lâmina libera, entre aspas, tinta, mas na verdade é a cor preta. Tudo que essa, entre aspas, tinta cobre perde o seu nome e, portanto, seus poderes, como por exemplo, quando a tinta atinge a espada de Yhwach, essa espada perde o nome e assim se torna inútil. Além disso, como já mencionei anteriormente, Ichibei explica melhor que o seu poder é todo preto do mundo, e toda vez que Ichibei libera Ichimonji, toda a cor preta de todos os seres mortos ou vivos torna-se seu poder. Ou seja, o preto dos cabelos de Yhwach dão energia ao Ichibei, o preto das botas dos Quincy's, o preto do Shihakushu dos Shinigamis, o preto do corpo de uma carpa que está muito longe dele, e até mesmo o preto do céu da noite se tornaria seu poder. O poder invocado por Ichimonji pode ser roubado, mas não pode ser usado pelo inimigo ou usado contra Ichibei, porque como ele controla toda a cor preta do universo, o seu poder simplesmente volta para ele, algo que é mostrado quando o Alta Sanctity de Yhwach falha em usar os poderes do monge contra ele mesmo. Existe um ponto interessante sobre essa Zanpakuto, que é sobre a sua técnica Futen Taisatsu, onde uma parte do fandom diz que é o poder da sua Bankai, porque ele foi usado em momentos após o Ichibei ter liberado sua Bankai, e também porque é um poder absurdo, e existe uma parte do fandom que acredita que essa habilidade é da Shikai. E aqui eu vou tentar te explicar da melhor forma possível porque eu acredito que seja uma técnica da Shikai. E o motivo é bem simples, e a resposta está na forma da Zanpakuto dele, porque quando o Ichibei libera sua Bankai, a lâmina da Shikai se transforma numa espécie de tinta branca, e quando ele usa Futen Taisatsu, ele está com a sua Zanpakuto na forma de Shikai, o que indica que após usar a Bankai, ele voltou um nível na evolução da Zanpakuto, já que ele acreditava que havia vencido Yhwach. Por isso acredito que seja um poder da sua Shikai. Mas me conta aí nos comentários o que você acha sobre isso, porque falando da habilidade em si, Ichibei traz uma enorme quantidade de escuridão de seus arredores e enche o copo com ele antes de beber do copo. E depois de recitar um encantamento, Ichibei cria um grande mausoléu, uma cerca na frente em cima de lápides quebradas na escuridão. E essa técnica tira toda a escuridão em seu oponente, incluindo carne, sangue e ossos, até que nada reste. Sua destruição é tão absoluta que ele nem sequer reencarnará. A sua Bankai é a Shirafude Ichimonji, e o interessante sobre ela é que para liberá-la, ao invés de gritar Bankai, Ichibei a chama por Shinuchi, já que Ichimonji foi a primeira Zanpakuto a assumir uma forma evoluída muito antes do termo Bankai existir. Após a ativação, a lâmina do pincel de Ichibei fica branca e se torna um fio longo que se enrola no ar ao seu redor. E a partir daí, Ichibei pode dar e mudar o nome de alvos que foram atingidos pela, entre aspas, tinta preta da sua Shikai, a Ichimonji, escrevendo um kanji em seu corpo. E isso dá ao seu alvo as propriedades e poderes do nome concedido. Ou seja, não é porque ele liberou a Bankai, ele pode mudar o nome de todo mundo como quiser, certo? Na obra temos dois exemplos disso. A primeira é que eu já citei durante o vídeo e que é usada contra o Rei Quincy, onde ele passa a se chamar de Formiga Negra e se torna tão fraco quanto uma formiga. E a segunda descobrimos durante a novel do Izagi, porque ao considerar como Kodomui seu nome atual, Ichibei despojou o rolo da maior parte do seu poder e o vinculou à servidão. E embora Ichimonji seja uma Zanpakuto extremamente poderosa, parece ser menos eficaz sobre qualquer ser com o poder do Rei das Almas neles. Yhwach, por exemplo, foi capaz de anular Ichimonji ao ativar o de All Might, e ao consumir alguns dos fragmentos do Rei das Almas que compunham Hikone Bugino, e como Kodomui foi capaz de se libertar da maldição de Ichimonji. Outro ponto ainda é que, de acordo com a questão 117 feita ao Tite-Kubo, o autor de Bleach, no seu fansite, o Clube Outside, Ichibei foi responsável por usar seu poder sobre os nomes para impedir que a manifestação dos poderes Quincy de Ichigo revelasse o seu verdadeiro nome ao protagonista da obra durante seu primeiro encontro
encontro lá no início de Bleach. E claro, para finalizar essa análise com chave de ouro, precisamos analisar como os poderes da sua Zanpakuto estão ligados a ele. Porque, como sabemos, os poderes de uma Zanpakuto são em si os poderes da alma do Shinigami, são em si parte dele. E como sabemos, a partir das interpretações da obra, a Shikai mostra o lado mais externo do Shinigami, e a Bankai o seu lado mais externo, como se fosse o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira essência. E a Ichimonji de Ichibei personifica isso muito bem. Primeiro, em sua Shikai, onde ela pinta tudo de preto, sabemos que a cor preta é a ausência de cor, é o vazio. E até por isso, o poder da Shikai é em si retirar o nome das coisas, é em si deixar tudo vazio. Algo que mostra um pouco da falta, entre aspas, de personalidade do Ichibei, quando ele assume a sua postura de Shinigami, a postura que só se importa com a sua missão de manter o status quo e proteger o Rei das Almas, como se nada mais importasse, nem mesmo ele mesmo, nem mesmo a sua própria vontade, algo que é refletido diretamente na sua Bankai, a Shiraufu de Ichimonji, que ao contrário da Ichimonji, ela pinta tudo de branco. E branco, como a gente sabe, é a junção de todas as cores, não é a ausência de tudo, mas sim a junção de tudo, que permite o Ichibei alterar o nome dos seus inimigos, que permite o Ichibei impor a sua vontade no inimigo, onde quando alguém vai contra a sua missão de proteger o status quo do mundo, ele libera a sua verdadeira face, a face de alguém que fica até mesmo rindo quando pretende matar alguém, a face de alguém que pretende impor suas vontades a tudo e a todos porque ele acredita que aquilo é de verdade a forma correta e a única coisa que importa. Além, claro, de também ser uma referência à sua habilidade inata, a habilidade de dar o nome às coisas e também de saber o nome de todas as coisas, que eu confesso que eu fico muito curioso para saber como é que ele conseguiu essa habilidade, se ele já nasceu com ela ou não. Afinal, é algo bem diferente do que conhecemos em relação a outros Shinigamis. Mas enfim, isso é basicamente tudo que eu consegui condensar de informações para trazer aqui para analisar para vocês sobre esse personagem incrível que é o Ichibei Ryusuke. Então me conta aí o que é que vocês acharam sobre o personagem, me diz aí o que é que vocês acharam da análise para eu poder melhorar sempre, tá? Me diz aí também o que é que vocês acharam dessa voz de locutor aqui do gripado. Porque agora eu vou indo nessa. Obrigado que assistiu até o final. Valeu, falou.